Amigos queridos, nós convidamos a todos a mergulhar o nosso pensamento neste ambiente espiritual preparado para nos receber, imantado das vibrações do bem e da verdade. Deixemo-nos envolver pela suave melodia da música, que embala os nossos sentimentos mais purificados. E juntos, como um feixe de varas luminosas, erguermos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, sentir a sua misericórdia permeando a todos nós e nos confortarmos espiritualmente pela luz da verdade sinalizando os nossos passos. Que as infinitas bênçãos do seu amor, Senhor Jesus, recaiam nesta hora sobre toda a humanidade, onde quer que haja dor, aflições, possam haver mãos misericordiosas estendidas em seu nome, corações fraternos servindo em seu nome, abnegação de tarefeiros se debruçando sobre a dor da humanidade de agora. E é com esta confiança, Senhor, que em seu nome e em nome dos Espíritos amigos responsáveis por este Evangelho que iniciamos o nosso momento nesta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo Muitos os chamados, poucos os escolhidos, a porta estreita. Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Então, é estreita a porta da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa que poucos se resignam. Vamos dar seguimento a essa compreensão, porque essa porta é tão estreita que só a muitos poucos é dado transpor, e muitos nem a encontram, nem descobriram ainda o caminho que a ela leva. Então, esse estado da humanidade, ainda de imaturidade do senso moral, faz com que esse discernimento de o que é a vontade de Deus em minha vida não seja claro. A vontade de Deus em nossas vidas são as leis. Que nós possamos vivenciar as leis e sairmos experientes em aspectos da lei. A porta estreita não são os momentos de consequência de atos atrozes que já cometemos, porque isso é reajuste. E o reajuste, seja por provações ou expiações, ele é uma força da lei que nos conduz, mas nós não fizemos isso lucidamente, não fizemos essa escolha conscientemente. Porque para fazermos uma escolha bem consciente, nós precisamos de ter já uma certa maturidade do senso moral. Ou seja, de sermos espíritos cujo dever está bem estabelecido em nossas consciências e que somos capazes de priorizar o dever em detrimento das nossas paixões. Quando nós estamos nesse estado evolutivo,
em que o dever, um ditame da consciência, nos conduza para as nossas escolhas, nós todos estaremos encontrando o caminho da porta estreita, que requer de nós sacrifícios, entrega, doação incondicional, sentimentos nobres. Então, Kardec no Céu e o Inferno, ele diz uma coisa assim importante, que quando esse sentimento, quando esse estado consciencial nos acontecer, nós estaremos prontos para transpor a porta estreita, que é a reparação. Porque enquanto nós estamos nos ajustando com a lei, nós estamos indo porque a força das circunstâncias nos movem. Mas todo homem, podendo se desfazer das suas imperfeições, por efeito da sua vontade, pode se poupar dos males que são as suas consequências e assegurar a sua felicidade futura. Essa é a porta estreita. Quando tal é a lei da justiça, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Então, a necessidade da reparação é um princípio da rigorosa justiça de Deus. Que então, olha só, que pode considerar como sendo a verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. É ainda, diz Kardec, um fato, a reparação, a ser profundamente estudado pela humanidade, porque isso é absolutamente inusitado. Diz assim, olha só, é uma doutrina que nenhuma religião ainda proclamou. Entretanto, algumas pessoas a repelem porque achariam mais cômodo poder pagar, entre aspas, as suas faltas pelo arrependimento a poder de palavras, com a ajuda de algumas fórmulas. Então, estarmos sendo convidados a transpor o limiar da porta estreita é para espíritos amadurecidos nos sentimentos. Porque eles a procurarão, eles buscarão voluntariamente. A maioria, como diz Kardec, preferem o lugar mais cômodo de apagar as faltas pelo arrependimento, que não custa senão palavras e com a ajuda de algumas fórmulas. Permita-lhes se crêem quites, verão mais tarde se isso lhes basta. Quando essa perspectiva da reparação estiver inoculada na crença comum de toda a humanidade, será um recurso educativo muito maior do que os freios a que somos convidados todo o tempo, as limitações a que estamos submetidos todo o tempo por conta da rebeldia do espírito em estabelecer um estado de reparação. Então, é da porta estreita esse estado lúcido de que voluntariamente eu vou para doar o que trouxe de melhor em mim, para construir sentimentos que não possuo, para sair de mim e me dedicar com abnegação e devotamento a todos que cruzarem meu caminho, para que nisso eu encontre a verdadeira felicidade. Então, quando esse estado de consciência da reparação e da maturidade dos sentimentos estiver algo construído em nós, voluntariamente procuraremos aquele caminho, porque aquele é o caminho da minha redenção, porque ali estarei vivenciando a verdade, e porque o planeta Terra ainda estertora nas suas expressões mais cruéis. Mas o mundo íntimo não precisa ser o mesmo que vemos na paisagem do mundo. O mundo íntimo já pode ser um mundo de serenidade,
de profunda compreensão com o tempo evolutivo do outro, mas que nós estejamos ativos, conscientes, vibrando profundamente, que estamos na oportunidade mais preciosa do nosso tempo evolutivo. A porta estreita, amigos, não é a porta da expiação. Não é a porta do sofrimento, não é. É a porta da lucidez, da maturidade, mas a exemplo dos grandes cristãos, nós vamos ver que o testemunho deles todo o tempo foi da porta estreita, porém espíritos felizes, que passaram as maiores adversidades e deram os seus mais nobres testemunhos, mas sentindo gratidão a Deus por essa oportunidade redentora da porta estreita. São tantas lições extraordinárias que Jesus trouxe para nós, e todas elas necessitam de serem absorvidas na nossa intimidade para que a construção espiritual se faça. Então, evidentemente, não é pela primeira vez que todos nós estamos refletindo a respeito da porta estreita. Quantas vezes nós lemos essas lições no Evangelho, nesses textos que foram compilados por esses espíritos extraordinários que trouxeram para nós conteúdos a respeito dessa passagem, para que nós pudéssemos compreender cada vez mais. Mas sempre fica uma pergunta, né? Por que mesmo que nós temos dificuldade de absorvermos essas lições a ponto delas moverem nossas ações? Nós ouvimos, concordamos, mas a aderência em nosso espírito é pequena. Nós estamos convencidos, mas não convertidos à ideia do Cristo, como nós já temos falado anteriormente. E por que mesmo, então, que a gente age dessa maneira? O que está por trás disso que nós não conseguimos fixar de uma forma mais efetiva? Os ensinamentos de Jesus. Nós sabemos que Jesus nos explicou isso de uma forma tão extraordinária na parábola do semeador, né? Ele nos explicou isso, porque que solo somos nós, que essas sementes caem e seca. Bate o primeiro raio de sol, vem a primeira adversidade e aquela lição extraordinária que nós concordamos, acalentamos no nosso íntimo, não faz mais sentido. No primeiro momento fazia, enquanto estávamos concentrados, enquanto estávamos refletindo, abertos no campo da nossa alma para a percepção dessas imagens e dessas mensagens. Então nós temos que nos questionar: que campo somos nós, que solo somos nós, que essas sementes tão extraordinárias ainda não se transformam em árvores, como é o exemplo que Jesus nos trouxe, a ponto de frutificar.
Então, eu penso que é muito importante que nós possamos compreender que no momento evolutivo que nós nos encontramos, o nosso solo é raso. É muito raso. É meio milímetro. Como que uma raiz fixa, com tão pouca estrutura? E de que estrutura Jesus falava para nós que é necessário que nós tenhamos para que essas ideias, pautadas na verdade, se estruturem na nossa intimidade? É o bem. O solo do Espírito chama bem. Quanto maior a nossa capacidade de fazer o bem, quanto mais intensamente na nossa vida nós fizermos questão de fazer o bem, mais nós estamos engrossando essa camada que vai sustentar e fazer com que estas verdades se enraize dentro de nós e frutifiquem. Então nós estamos falando da porta estreita, nós estamos convencidos de que isso é verdade, mas é necessário que nós possamos vivenciar. E como temos convergido os estudos para os relacionamentos, vamos voltar o nosso pensamento para as nossas atitudes entre aqueles que convivem conosco. Quantas vezes nós iniciamos uma conversa e nós não estabelecemos para nós mesmos um objetivo de que aquele diálogo vai ser um bem na minha vida. Porque na hora que nós começamos a conversar uns com os outros, muitas vezes nós ficamos tão alucinados com a agudeza da nossa personalidade, priorizando de uma maneira tão premente o que nós pensamos, o nosso ponto de vista, como é a nossa personalidade, qual é o nosso modo de ser, sem estarmos com Jesus, que aquela estrutura que era para ser um pouco mais de solo no campo da minha alma, se torna o nada. Então, como é que nós vamos estruturar o bem em nossa vida para que haja 100% de aderência dessas lições, estando num estado constante e permanente de vigilância? Porque o amor de Deus cerca a nossa vida todo o tempo todo, e nos inspira. Quando nós começamos a conversar com alguém e a conversa dá certo, imediatamente estabelecem conexões com aqueles espíritos que estão muito à frente do nosso tempo, que passam a fazer parte daquele diálogo, porque nunca estamos sozinhos.
Então, priorizar conversas que dão certo, encontrar caminhos para diálogos que sejam produtivos. E diálogos produtivos não é a gente concordar com tudo com o outro, ou o outro conosco, mas estabelecermos vibrações coerentes para que ao final daquela fala nós saiamos mais enriquecidos. Porque todos nós trazemos habilidades, valores, e a permuta destas vibrações nos enriquece. Então vamos perguntar para nós mesmos se nós somos hábeis, temos habilidade no diálogo. Porque, como nós estamos colocando, essa porta estreita, através do diálogo entre duas pessoas ou mais, é quando nós fazemos a opção pelo respeito. Eu respeito o que você pensa, eu compreendo a sua forma de elaborar o pensamento, eu me beneficio com as trocas que realizamos. E isso precisa ser um estado consciencial. A porta estreita, ela precisa estar presente todo o tempo todo em nossas vidas. O que é estabelecer, então, um diálogo sobre essas bases? Então, nós estamos nesse momento da nossa vida muito desejosos de aproveitar com intensidade a presença desses amigos espirituais que sempre estão conosco, mas que para que eles se manifestem no nosso pensamento e colaborem conosco na construção desse bem, é necessário que nós estejamos num estado de consciência daquilo que nós estamos realizando. Então, nesse momento da nossa vida, porque às vezes nós pensamos assim, mas como é mesmo que faz o bem? Como que é que faz o bem? Aí, logo em seguida vem assim, é dar sopa, é dar o pão. Claro que isso é o bem. Mas não é desse bem que nós estamos falando, né? Nós estamos falando do bem que nós construímos de maneira consciente, estabelecendo uma relação com o mundo que nós vivemos, seja com as pessoas, com as coisas, com o ambiente, seja como for, uma relação de respeito. Porque às vezes nós não damos o devido nome para aquilo que nós estamos fazendo. Ter uma atitude veemente de discórdia frente ao que alguém está falando ou pensando é um desrespeito. Então vamos refletir sobre isso para que nós possamos escolher a porta estreita nos diálogos, seja
esse diálogo com quem for e em que circunstância estivermos. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, estamos desejosos, Senhor, de que estas lições tão luminosas possam nos compor, possam fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano, das nossas relações, que nós possamos abrir mão, Senhor, das nossas posições contundentes, para que aqueles que estão ao nosso redor possam se expressar livremente, estabelecendo um clima de amparo e de amor. Sejamos nós, Senhor, aqueles espíritos desejosos de nos tornarmos melhores pela vivência do Seu Evangelho de amor. Mil vezes obrigado, Jesus, pela nossa família, pelos nossos amigos, por aqueles espíritos, Senhor, que estão em nossas vidas, nos ensinando a amar. Obrigado, Jesus, por esta manhã gloriosa em nossas vidas, que reunidos em Seu nome, nos encontramos desejosos de sermos eternamente Seus discípulos mínimos, aqueles que, apesar das dificuldades, estendem seus braços, seus corações para servir em Seu nome. Envolve nesta hora, Jesus, todos os nossos irmãos que se encontram acamados nos leitos dos hospitais, necessitados de amparo espiritual, da seiva viva do Seu Evangelho, Senhor. Retira de todos nós nesse momento nosso ectoplasma mais saudável e as vibrações da natureza, das flores, das plantas, dos pássaros, dos minúsculos organismos do solo, do sol, do azul do céu. E une, Senhor, com as vibrações amorosas desses irmãos que estão à nossa frente em amor. E derrama sobre aqueles que se encontram necessitados. Obrigado, Jesus, pela Sua presença constante em nossas vidas. Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos no Brasil, na pátria amada, na terra do Cruzeiro, para onde fomos transferidos, para aprender a amar e servir. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja.